Alma querida, coração que busca compreensão diante do sofrimento. Se você ou alguém que você ama está enfrentando o câncer, se essa palavra soa como uma sentença assustadora, se o medo te paralisa quando pensa nessa doença que parece tão cruel, tão injusta, tão inexplicável, eu preciso te dizer que esta mensagem chegou até você neste momento porque a sua alma clamou por respostas. Não respostas médicas apenas, não estatísticas frias, não protocolos de tratamento, mas respostas espirituais profundas sobre por que essa doença existe, por que ela escolhe certas pessoas e não outras, o que ela significa do ponto de vista da evolução da alma e, principalmente, qual o propósito divino por trás de um sofrimento tão intenso. E o que vou compartilhar com você hoje não vem de mim, não vem de teorias humanas, não vem de especulações vazias. Vem diretamente dos espíritos superiores que se comunicaram através de Chico Xavier, revelando verdades que vão te fazer chorar, sim, mas também vão te fazer compreender, aceitar e encontrar paz, mesmo em meio à tempestade. Quantas vezes você já se perguntou por que Deus permite o câncer? Por que uma criança inocente desenvolve leucemia? Por que uma mãe dedicada, uma pessoa boa, alguém que nunca fez mal a ninguém, recebe o diagnóstico devastador de um tumor maligno? Por que o sofrimento físico precisa ser tão intenso, tão prolongado, tão cruel? E por que algumas pessoas se curam miraculosamente, enquanto outras, mesmo lutando com toda a fé do mundo, acabam partindo desta vida através dessa doença dolorosa? Se você já se fez essas perguntas, se o coração já sangrou diante da aparente injustiça divina, respire fundo agora, porque vou te revelar 5 verdades espirituais sobre o câncer que Chico Xavier recebeu dos espíritos. Verdades que podem mudar completamente a maneira como você enxerga essa doença e o sofrimento que ela traz. Antes de começar, eu preciso que você faça algo muito importante. Vá até os comentários e escreva a palavra cura. Escreva cura nos comentários agora. Não importa se você está doente ou não. Não importa se é para você ou para alguém que você ama. Quando você escreve cura, você está declarando ao universo espiritual que você acredita no poder de Deus, que você acredita que toda doença tem um propósito e que todo sofrimento pode ser transformado em evolução. Você está abrindo o seu coração para receber não apenas a cura física, se essa for a vontade divina, mas principalmente a cura espiritual, a cura da compreensão, a cura da aceitação amorosa do plano de Deus para cada alma. Escreva agora, cura. A primeira verdade que os espíritos revelaram a Chico Xavier sobre o câncer é tão profunda que pode chocar muitas pessoas, mas precisa ser dita porque é libertadora quando compreendida corretamente. Essa verdade é: o câncer não é punição divina, mas é sim, em muitos casos, uma oportunidade de resgate kármico. O que isso significa, alma querida? Significa que existem espíritos que, em vidas passadas, causaram sofrimento intenso a outras almas, seja através de violência física, seja através de crueldade, seja através de atos que destruíram corpos e vidas alheias. E quando esses espíritos reencarnam, quando voltam à Terra para uma nova oportunidade de evolução, muitos deles escolhem, junto com seus mentores espirituais antes mesmo de nascerem, passar pela experiência do câncer como forma de compreender, na própria carne, o sofrimento que causaram a outros. Não é castigo, não é vingança divina, não é Deus sendo cruel. É educação da alma, é a lei de causa e efeito em ação. É justiça perfeita que dá a cada espírito a oportunidade de sentir aquilo que fez outros sentirem, não para sofrer eternamente, mas para aprender, para desenvolver compaixão, para purificar-se das tendências violentas ou cruéis que ainda carrega consigo. Chico Xavier psicografou cartas de espíritos que diziam exatamente isso. Quando estava encarnado e desenvolvi câncer, sofri muito no corpo físico, mas agora que estou aqui no plano espiritual, compreendo que aquele sofrimento limpou débitos gravíssimos que eu tinha por ter torturado, mutilado ou matado outras pessoas em existências anteriores. E agradeço a Deus por ter me dado essa chance de resgatar, de equilibrar, de me purificar.
Mas é importantíssimo deixar claro, nem todo câncer é resgate kármico direto de vidas passadas. Essa é apenas uma das causas espirituais possíveis. Existem outras verdades que vou te revelar agora que também explicam por que essa doença se manifesta. A segunda verdade que os espíritos transmitiram através de Chico Xavier é esta: o câncer pode ser consequência de emoções tóxicas acumuladas durante muitos anos, especialmente mágoa profunda, ódio guardado, ressentimento crônico e incapacidade de perdoar. Você já percebeu como muitas pessoas desenvolvem câncer depois de passar por traumas emocionais intensos? Depois de uma traição devastadora? Depois da morte de um filho? Depois de anos em um casamento infeliz? Depois de ser injustiçado profundamente e guardar aquilo no coração sem nunca conseguir perdoar? Os espíritos explicaram que o perispírito, que é o corpo espiritual que envolve e interpenetra o corpo físico, é profundamente afetado pelas emoções que cultivamos. Quando você guarda mágoa durante anos, quando você alimenta ódio todos os dias, quando você rói por dentro de ressentimento, quando você não consegue perdoar e fica ruminando a dor, a ofensa, a injustiça que sofreu, essas vibrações emocionais densas, pesadas, tóxicas, vão literalmente envenenando o seu perispírito. E o perispírito é o molde do corpo físico. Quando o perispírito adoece energeticamente por causa dessas emoções destrutivas, eventualmente essa doença energética se materializa no corpo físico na forma de doenças graves, e o câncer é uma delas. Não estou dizendo que toda mágoa causa câncer. Não estou dizendo que você é culpado por estar doente se tem câncer. Estou dizendo que existe uma conexão real, comprovada espiritualmente, entre as emoções que nutrimos e as doenças que desenvolvemos. Chico dizia: o perdão cura, a mágoa mata. E ele estava falando literalmente. Quando você perdoa, quando você liberta aquela pessoa que te feriu, você está, na verdade, libertando a si mesmo. Você está limpando o seu perispírito. Você está desobstruindo os canais energéticos. Você está permitindo que a luz divina flua novamente através de você e cure o que está doente. Mas quando você se recusa a perdoar, quando você se agarra à mágoa como se fosse um tesouro, você está se envenenando. Você está criando as condições para que a doença se instale. E aqui está algo que vai te emocionar profundamente. Muitas pessoas que desenvolvem câncer, quando finalmente compreendem essa verdade espiritual, quando finalmente perdoam de coração aqueles que as feriram, experimentam curas espontâneas que a medicina não consegue explicar. Tumores que desaparecem, metástases que regridem, prognósticos sombrios que se transformam em cura completa. Por quê? Porque o perdão libera uma energia curativa tão poderosa no perispírito que essa cura se reflete no corpo físico. Não é magia, não é milagre no sentido sobrenatural. É lei divina em funcionamento. É causa e efeito. Você muda a causa emocional, o efeito físico também muda. A terceira verdade revelada pelos espíritos a Chico Xavier é esta: existem espíritos que escolhem passar pelo câncer como prova de evolução espiritual, como oportunidade de demonstrar fé, coragem, resignação e amor mesmo em meio ao sofrimento extremo. Esses não são espíritos que estão resgatando débitos pesados de vidas passadas. São espíritos que já evoluíram bastante, que já têm uma consciência espiritual desenvolvida, mas que precisam de uma última grande prova, de um grande desafio que vai testá-los até o limite e, se vencido com dignidade, vai catapultá-los para níveis evolutivos muito superiores. É como um atleta que já treinou durante anos e agora enfrenta a competição mais difícil da vida. Se ele vencer, se ele passar por aquela prova, mantendo a disciplina, a determinação, a fé em si mesmo, ele se torna campeão. Da mesma forma, um espírito que passa pelo câncer e consegue manter a fé em Deus, consegue não se revoltar, consegue perdoar inclusive a si mesmo pela doença, consegue amar mesmo sofrendo, consegue agradecer mesmo na dor. Esse espírito está se transformando em um gigante espiritual. E quando ele desencarna, quando finalmente se liberta do corpo doente, ele vai para esferas espirituais elevadíssimas,
onde espíritos menores não conseguem chegar. Então, se você está doente ou se alguém que você ama está, considere esta possibilidade. Talvez essa seja a sua grande prova evolutiva. Talvez Deus esteja te confiando um desafio enorme porque sabe que você tem dentro de si a força necessária para vencer. Não no sentido de necessariamente se curar fisicamente, mas no sentido de vencer espiritualmente, de crescer, de se purificar, de se tornar uma luz tão brilhante que mesmo a escuridão da doença não consegue apagar. E se você conseguir passar por isso com fé, com amor, com perdão, com gratidão, você vai desencarnar um dia como um herói espiritual. Você vai ser recebido no plano espiritual com honras, com celebração, com reconhecimento de que você venceu a prova mais difícil e se tornou merecedor de glórias eternas. A quarta verdade que os espíritos revelaram é devastadora, mas necessária. Em alguns casos, o câncer é uma forma de o próprio espírito, em nível inconsciente, encurtar uma encarnação que se tornou insuportável ou que já cumpriu seu propósito. Isso pode soar chocante, mas escute com o coração aberto. Existem pessoas que vieram para esta terra com missões muito específicas, muito curtas. Elas vieram para ensinar algo, para despertar algo em outras pessoas, para cumprir um papel que não exigia uma vida longa. E quando essa missão termina, quando aquele espírito já fez tudo o que precisava fazer aqui, ele precisa retornar ao plano espiritual para continuar evoluindo em outras dimensões. Mas não existe botão de desligar. Não existe forma fácil de sair da encarnação sem causar karma adicional. O suicídio é absolutamente proibido pelas leis espirituais e gera consequências terríveis. Então, o que acontece? Em nível profundo, inconsciente, o próprio espírito, em acordo com seus mentores e com a permissão divina, cria as condições para desenvolver uma doença como o câncer que vai levá-lo de volta para casa de forma natural, sem quebrar nenhuma lei. Não é consciente, não é intencional no sentido de que a pessoa quer morrer. Mas espiritualmente, há um acordo, há uma programação que permite essa saída quando o tempo certo chega. Por isso, quando você vê crianças desenvolvendo câncer e morrendo tão cedo, quando você vê pessoas jovens, cheias de vida, sendo levadas por essa doença, não pense que é injustiça divina. Pense que talvez aquele espírito já cumpriu sua missão, que talvez ele veio apenas para ensinar aos pais sobre amor incondicional, sobre desapego, sobre fé em meio ao sofrimento, que talvez ele veio para despertar em médicos e enfermeiros uma compaixão mais profunda, que talvez ele veio para tocar corações, para mudar vidas ao redor dele, e que sua missão, embora breve, foi cumprida com perfeição. E agora, ele retorna para o plano espiritual, onde será recebido com amor, onde será cuidado, onde continuará evoluindo em outras formas. A quinta e última verdade revelada pelos espíritos a Chico Xavier sobre o câncer é a mais esperançosa de todas. O câncer pode ser curado, física e espiritualmente, quando a pessoa compreende a causa espiritual da sua doença e se transforma de dentro para fora. A cura física não é garantida para todos, porque às vezes a doença faz parte do plano evolutivo e a desencarnação, através dela, é o caminho traçado. Mas a cura espiritual, a cura da alma, a cura da compreensão, essa é sempre possível. E quando acontece a cura espiritual, quando a pessoa perdoa, quando ela se liberta das mágoas, quando ela aceita amorosamente o plano divino, quando ela se conecta com Deus de uma forma profunda, muitas vezes acontecem as chamadas curas milagrosas. Chico Xavier acompanhou dezenas de casos de pessoas desenganadas pela medicina que se curaram completamente depois de fazerem uma reforma íntima profunda, depois de perdoarem de verdade, depois de mudarem radicalmente a maneira como viviam, pensavam e sentiam. Tumores que desapareceram sem explicação. Metástases que regrediram misteriosamente. Pessoas que receberam semanas de vida e viveram anos, décadas. Como? Porque elas mudaram a causa espiritual. Elas limparam o perispírito. Elas elevaram a vibração. Elas se conectaram com a força curadora divina que existe dentro de cada um de nós, mas que só se manifesta
quando as condições espirituais estão corretas. Mas mesmo quando a cura física não acontece, mesmo quando a pessoa desencarna através do câncer, se ela fez essa transformação interior, se ela se curou espiritualmente, a morte dela é tranquila, é serena, é até bonita. Ela parte em paz, consciente, abençoando a vida, abençoando as pessoas, abençoando até mesmo a doença que foi sua professora, sua purificadora, sua escada para níveis espirituais superiores. E quando ela acorda no plano espiritual, ela não chega sofrendo, desesperada, revoltada. Ela chega consciente, em paz, pronta para receber as recompensas merecidas por ter vencido a prova com dignidade. Então, alma querida, se você está enfrentando o câncer, ou se alguém que você ama está, por favor, não se revolte contra Deus. Não pergunte por que eu, com amargura no coração. Pergunte em vez disso, para que eu? Para que essa doença entrou na minha vida? O que eu preciso aprender? Que transformação Deus está me convidando a fazer? Que mágoas eu preciso liberar? Que perdões eu preciso conceder? Que vaidades eu preciso abandonar? Que apegos eu preciso soltar? Que fé eu preciso desenvolver? Quando você muda a pergunta, quando você para de ver a doença como inimiga e passa a vê-la como professora, tudo muda. A dor continua existindo, sim, mas ela ganha significado. O sofrimento continua sendo real, sim, mas ele se transforma em instrumento de evolução. Chico Xavier dizia que não existe sofrimento inútil. Todo sofrimento permitido por Deus tem um propósito educativo, purificador, evolutivo. E o câncer, por mais terrível que seja, não escapa dessa lei. Ele não é cruel por crueldade. Ele é intenso porque as lições que ele ensina precisam ser intensas para serem gravadas na alma de forma indelével. Você não aprende compaixão verdadeira lendo sobre compaixão. Você aprende sofrendo e sendo cuidado com compaixão. Você não aprende desapego lendo sobre desapego. Você aprende quando a doença te obriga a soltar tudo que você achava que era importante e descobrir que só o essencial, só o amor, só a fé, só Deus realmente importa. E tem algo mais que preciso te dizer. Algo que pode mudar a sua maneira de encarar a doença. Os espíritos revelaram que muitos pacientes com câncer são acompanhados de perto por equipes espirituais especializadas em ampará-los, em minimizar o sofrimento quando possível, em preparar a alma para a transição se essa for a vontade divina, ou em ajudar na cura se essa for a vontade divina. Você não está sozinho. Quando você está na cama do hospital, quando você está fazendo quimioterapia, quando você está sentindo dor, existem espíritos ao seu redor, médicos desencarnados, enfermeiros espirituais, mentores amorosos, trabalhando incansavelmente para te ajudar. Você não vê, mas eles estão lá. E muitas vezes, a melhora que você sente não é apenas efeito da medicação. É também efeito do passe espiritual que você recebeu durante a noite enquanto dormia. É efeito da energização que os espíritos fizeram no seu perispírito. É efeito das orações de pessoas que te amam, que chegam até você na forma de luz, de força, de cura. Então, nunca subestime o poder da oração. Nunca subestime o valor de pedir ajuda espiritual. Nunca subestime a importância de manter a fé, mesmo quando tudo parece perdido. Porque do outro lado do véu, existe um exército de luz trabalhando a seu favor. Você só precisa manter o canal aberto através da fé, da oração, do pensamento positivo, da confiança em Deus. Mas eu preciso ser honesto com você, irmão em luz. Nem todos se curam fisicamente. Nem todos recebem o milagre da remissão completa. E isso não significa falta de fé. Não significa que Deus abandonou. Não significa que a pessoa falhou. Significa apenas que o plano divino para aquela alma incluía a desencarnação através da doença. E se esse for o caso, se chegar o momento da partida, que essa partida seja feita em paz, em consciência, em gratidão pela vida vivida, em esperança pela vida eterna que se inicia.
Porque a morte não é o fim. A morte é nascimento para a verdadeira vida. É libertação do corpo doente. É retorno à casa espiritual, onde não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais câncer. Então, se você está lendo isso e está doente, aceite a possibilidade de que talvez a sua cura não seja física. Talvez a sua cura seja espiritual. Talvez Deus esteja te convidando a viver o tempo que te resta aqui, seja muito ou pouco, da forma mais plena, mais amorosa, mais consciente possível. E quando chegar a hora de partir, que você parta como um guerreiro vitorioso que lutou a boa luta, que manteve a fé, que amou até o fim, que perdoou tudo e todos, que se reconciliou com Deus e com a vida. Essa é a verdadeira vitória. Essa é a cura que realmente importa. E para você que está acompanhando alguém doente, que está vendo uma pessoa amada lutando contra o câncer, seja forte, seja amoroso. Não finja que está tudo bem quando não está. Mas também não se desespere, não se revolte, não perca a fé. Esteja presente, segure a mão, olhe nos olhos, diga o que precisa ser dito. Peça perdão se há algo a perdoar. Perdoe se há algo a perdoar. Ame incondicionalmente, porque esses momentos de cuidado, de presença amorosa ao lado de quem sofre, são sagrados. São momentos em que você pode ser instrumento de Deus, pode ser anjo encarnado, pode oferecer conforto, que vale mais do que todos os remédios do mundo. Chico Xavier recebeu cartas emocionantes de espíritos que agradeciam aos familiares que os cuidaram durante a doença. Obrigado por ter segurado minha mão quando eu tinha medo. Obrigado por ter me olhado com amor mesmo quando meu corpo estava desfigurado pela doença. Obrigado por ter orado comigo, por ter me dado força para continuar, por não ter me abandonado mesmo nos momentos mais difíceis. Agora que estou aqui, no plano espiritual, curado, feliz, eu olho para trás e vejo que aqueles momentos de cuidado foram os mais preciosos da minha última encarnação. Você foi meu anjo, e eu serei eternamente grato. Que mensagem linda, não é? Então, se você está cuidando de alguém, saiba que esse cuidado tem valor eterno. Você está construindo laços de amor que vão durar para sempre. Você está praticando a caridade mais pura. Você está evoluindo espiritualmente de uma maneira extraordinária. E um dia, quando for a sua vez de passar pela provação, quando for a sua vez de precisar de cuidado, aqueles que você cuidou estarão lá, do plano espiritual, te retribuindo o amor, te dando forças, te preparando para o reencontro glorioso. Então, para encerrar, eu quero que você compreenda. O câncer não é o inimigo. O câncer é o professor. A doença não é a tragédia. A tragédia é desperdiçar a oportunidade de evolução que a doença oferece. O sofrimento não é inútil. O sofrimento é o cinzel que Deus usa para esculpir obras-primas espirituais. E você, que está passando por isso ou acompanhando quem passa, você é uma dessas obras-primas sendo esculpida. Doe agora, mas vai brilhar eternamente. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você encontrou algum conforto, alguma compreensão, alguma esperança nessas verdades espirituais, compartilhe este vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e, principalmente, ore. Ore por todos que estão lutando contra o câncer. Ore por suas famílias. Ore para que Deus dê a todos nós a força para enfrentar as provas que escolhemos, a sabedoria para compreender os propósitos divinos e o amor para vencer tudo. Que Deus te abençoe, alma querida. Que Jesus Cristo te cure, física ou espiritualmente, conforme seja melhor para a tua evolução. Que os espíritos de luz te envolvam em energias de cura. E que você compreenda que, mesmo na doença, mesmo na dor, mesmo na proximidade da morte, você é imensamente amado por Deus. Você nunca está sozinho. E a vitória final já está garantida para todos que mantêm a fé. Gratidão por estar aqui. Fique em paz. Fique em luz. A cura virá, de uma forma ou de outra. Confie.